presidente veio e falou no meu ouvido que lá nos Estados Unidos tem uma tradição. Você tem que pegar o copo seguindo a ordem do copinho. Não é assim, se pega aqui, pega ali, que nem a gente aqui. Sério, cara? Tem a ordem certa dos copos. E quando eu tava pegando a ordem errada do copo. Tu tava atrapalhando tudo, né? Tava bagunçando o negócio ali. Aí eu até brinquei, né? Falei assim, gente, a ordem dos copinhos não altera o sacramento. Fala, galera! Essa eu não esperava. Ela tá tentando imitar o David. Acho que tu saiu melhor que o David. Desculpa. Vai lá. Esse vai pro ar. Esse fala, galera. Vai pro ar. Estourou o tímpano de todo mundo lá em casa. Acabou? Vai. Tá Pra fazer gravando de já. novo? Pra fazer Fala, galera de Então novo. vai. Vai de 1, novo. 2, 3. Vai. Fala, galera! Olha quem tá aqui hoje. Então, gente, tem uma notícia pra dar pra vocês. O David Wapers não faz mais parte da Zioncast. Ele saiu, a gente brigou feio, foi bem chato isso. Eu não queria falar sobre isso, mas acho que é necessário, né? Neste momento. Mentira! Mentira! Gente, o David está viajando e nós temos uma convidada muito, muito especial que a gente não podia perder a oportunidade. Por isso, nós temos aqui conosco a... Pauline! Pensei que tu ia falar Marvada. Não, fala assim pra sister. Não fala meu apelido pra ela. Então, eu sou o Marcos Vinícius e se você não é inscrito no canal, meu amigo, se inscreva, deixa seu like, curte, compartilha e vai lá no nosso Instagram que é Zion.cast. @Zion.cast. @Zion.cast. E se você tem uma história muito legal e quer contar pra gente, você vai mandar no zionvideocast@gmail.com. Beleza? E eu vou deixar pra ti, Marvada, apresentar a nossa ilustre convidada de hoje. Com quem nós vamos falar hoje? Tô muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. De antemão, já digo pro pessoal aí de casa, provavelmente eu vou chamar ela de sister, mais do que Sandra. E essa é a Sandra. Ela está hoje aqui, nossa convidada muito especial. Eu acho que... É a Não Sister vou dizer que é a Tobias. mais especial até hoje, né? Isso, conhecida também como Sister Tobias. Ah, bem-vinda. Como foi as instalações, a passagem que a Zion pagou pra você vir aqui ser entrevistada e Primeira tudo? classe, É, tudo gente, maravilhoso, aqui na tudo Zion, perfeito. Vocês estão vendo hoje, nós estamos num verão, tá? Vão ver a gente assim, mas é porque o ar-condicionado tá muito forte, né? E a gente tá... Vamos lá, eu quero começar te servindo alguma coisa. Ok. Eu quero perguntar se tu já tomou esse refrigerante aqui, Não, dessa marca. esse não. Eu trouxe esse aqui especial, a gente já trouxe para alguns convidados aqui do nosso canal, Tem tudo a ver com a gente, pureza, né? porque esse aqui é o Purezinha. Quem toma fica puro. Ele é o refrigerante tradicional aqui de Santa Catarina, tá? Uau. É o nosso refrigerante tradicional. Eu vou Orgulho te servir. catarinense. Tu toma refrigerante, sister? Tomo. Porque na toda a tua elegância, sei lá, às vezes tu é super fitness e tal, e aí vou servir você aqui. Experimente. Eu trouxe água também, tem um suquinho de uva, tem a famosa coquinha. Vamos, Qual que você vai? Vai de purezinho? Purezinho. vamos fazer? Olha, a convidada já chegou pedindo brinde. Obrigada. Então, peraí que eu vou puxar minha coca aqui então, peraí. E quando é coca, vai aqui, ó, o pessoal de casa, ó. Isso aqui é o tradicional, gente. Gente, eu tô nervoso, tá? Porque eu tô com duas mulheres incríveis aqui. Gente, eu que tô nervosa, eu tô muito nervosa. Minha primeira entrevista, entrevistando alguém aqui no canal. O David é a cara do projeto, né? Mas eu espero que vocês se sintam bem comigo hoje aqui e o Vinícius vai me ajudar. A gente também teve um episódio que o David entrevistou sozinho, né? Que foi um amigo da missão dele, que ficou bem legal esse episódio. E, bom, é assim. E hoje nós estamos nós três aqui. Vamos brinde. Oh! Eu acho que esse é o primeiro brinde do nosso canal, sabia? A convidada chegou pedindo brinde. Gostei. e tal. Chegando. Tá, mas a minha primeira pergunta pro pessoal de casa: por que Sister Tobias? Serviu missão? Onde serviu? Explica pra nós aí. A Sister Tobias, ela serviu missão de 2007 a 2010 em Goiânia, né? O esposo da nossa entrevistadora foi meu missionário, né? Ah, então você foi presidente de missão junto com o seu esposo. Presidenta. Presidenta.
Sim, eu servi missão, né, com o presidente Tobias e a Sister Tobias na época. Goiânia, nós tivemos, assim, ao todo, aproximadamente 300 missionários. 300 jovens de 19 a 26 anos. Que estiveram conosco na época. Uma filharada. Muitos. Aí depois tenho 3 filhos e agora eu tenho 3 filhos enteados também. Então, que família grande, cara. Que top, cara. A tua família é de 306 filhos. 306, isso. Mais ou menos 300 missionários e mais os 6 filhos. Exatamente. Se bobear, já tem até bisneto, ela nem sabe. Já deve ter bisneto. Provavelmente. Nossa, qual é o ano que vocês serviram? Nós servimos 2007 e 2010. 2007 a 2010. Que legal, cara. Não, eu conheço ela só como Sister Tobias. O Guilherme não fala Sandra, né? Ele fala Sister Tobias. Então, pra mim é muito estranho chamar ela de Sandra, né? Pra mim é Sister, eu chamo ela de Sister. E foi tua primeira missão? Tu serviu missão antes? Sim, eu não servi missão antes, Tá. né? E aí, essa foi minha primeira missão. Na época eu tinha 35 anos, né? Eu ia te perguntar isso, Nossa, eu achei que ia ser uma 35, pergunta invasiva. Porque eu tô te... Quando falaram assim, Não tem problema com a idade. Porque quando falaram pra mim assim, ó, vamos entrevistar a sister da missão do Guilherme. Eu tava esperando uma senhorinha. E chega essa Obrigada. jovem aqui. Obrigada. Então foi com 35 anos. 35 anos na época. Uau, e tu era bem o jovem. Wagner tinha 40 e... Deixa eu ver aqui. 35, ele era 6 anos. 41. Então ele tinha 41 e eu 35 na época. Cara, eu tenho 36. Imagina eu, presente de missão. Que não, fracasso. Não imagino. Que fracasso seria. Uau, 35 anos, era bem jovem, sister. Bem jovem mesmo. As perninhas tremeram, assim. Nossa, a primeira vez que eu subi no púlpito. Eu tenho muita curiosidade confessar. pra saber, assim, como que é um chamado de presidente de uma sister, assim. Como foi pra vocês, assim, receber esse chamado? Foi bem interessante. A princípio, eles chamam a gente para uma entrevista, né? Na época a gente morava em Feira de Santana, na Bahia. Então essa entrevista foi em Recife, né? Numa sala. Foi por videoconferência com o Elder Scott na época, né? Então ele fez algumas Inglês? perguntas. Não, ele falava em português na época, né? Scott, legal. E aí ele fez algumas perguntas, né, pro Wagner, algumas perguntas para mim. Pareceu mais que ele fez mais para mim do que para ele, não sei se foi impressão, mas ele fez bastante perguntas e a gente foi respondendo e tal. E aí saímos de lá, agradeceram, saímos de lá e não se falou mais nada no assunto. E a gente imaginava que era para algum chamado, mas assim, não tinha nenhuma certeza, né? E depois disso, isso foi mais ou menos em outubro, né, de 2006. Quando foi em janeiro de 2007, a gente recebeu uma ligação dizendo que em tal horário a gente receberia uma ligação, né, da primeira presidência. E aí foi o Elder Faust, na época, que ligou pra gente e estendeu o chamado. Então foi em janeiro que ele estendeu. Naquela época não era como hoje. Hoje já sai o chamado, já sai para onde é. Né? Naquela época não. Então saiu o chamado e a gente ficava aguardando. Uau. Saber pra onde vai. E o coração Aí a da gente Ida. começa, né? Pra cá, pra lá, né? Desenha o Brasil inteiro. Quem que tá tocando aqui, né? Aquela expectativa. E não podia falar nada pra ninguém. Né? Até sair o local, a gente não podia falar nada pra ninguém. Tá, mas a primeira entrevista que você teve lá, que vocês foram videoconferência, tu não sabia ainda que era ser presidente de missão. Não. Mas já não tinha desconfiava. Desconfiava, mas não tinha certeza. Porque em nenhum momento eles tocam nesse assunto, sabe? E qual era o São chamado perguntas. antes? O chamado do Wagner antes, ele foi presidente de estaca. Né? Ele foi presidente de estaca. E aí ele foi desobrigado e logo em seguida teve essa... Ele foi desobrigado em agosto. Em outubro, mais ou menos, a gente teve essa entrevista. Janeiro foi estendido o chamado. Em março a gente ficou sabendo para onde a gente ia. Né? Aí a gente sabia que era Goiânia. E aí a gente já passa a amar tudo que tem de Goiânia, né? A gente vai pesquisar. Da Bahia pra Goiânia, então. Vocês estavam na Bahia, porque você é de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, né? A gente foi da Bahia pra Goiânia. Nossa, cara, com 35 então, anos. Então, assim, tenho que dizer, eu sou missionária baiana. Eu saí pela Bahia, Pela gente. Bahia. E tinha 3 filhos? Já tínhamos os 3 meninos. Qual era a idade 3. deles quando vocês O foram? Gabriel tinha 12, o Paulo tinha acho que 10 para 11 e a Sarinha tinha acabado de fazer 8 ou 9 anos.
E essa é mais ou menos a E idade. aí foi com os filhos Começo de todos? adolescência, né? Foi com todos eles pra missão. Com todos eles pra missão. Vai toda Ah, outra caramba, experiência. cara, Uma beleza. 35 anos, 3 filhos e cuidar de 300 e poucos missionários. Como você conseguiu fazer isso? Olha, eu vou dizer, não foi fácil. Eu imagino, cara. Não foi fácil. Mas assim, porque quando eu cheguei na missão, eu vou contar um segredo pra vocês. Toda a minha vida eu li bula de remédio até fazer missão. Então tudo que era bula de remédio eu lia, não sei porquê. Eu sou bióloga, né? E aquelas palavras que tem na bula, de alguma forma me atraíam e eu li a bula. Então, quando eu cheguei na missão e fui cuidar da saúde dos missionários, eu conhecia todos os medicamentos, tanto com o nome, né, dos laboratórios, quanto com o nome genérico. Não, mas o Guilherme falou que só era Tilenol que receitava pra ele. Só Tilenol. paracetamol. Só Só paracetamol. Só Tilenol. Quebrou o braço, paracetamol. Tá desmaiado, paracetamol. Dengue. Realmente, as sisters não podem passar nenhum Uhum, medicamento, sim. sem autorização do médico da área, né? Uhum. O médico da área, ele Mas é sempre importante dá você instrução. conhecer pra dar a Sim. instrução correta E era também pro importante, missionário. e sim, e aí Vai quando que o ele diz, médico ó, dava pra ele a receita, eu já vi se tinha alguma substância que não sim. podia, alguma coisa assim. A gente sempre tem o contato do médico da área o tempo todo com a gente. É bem importante isso. Mas isso foi bom porque me deu um pouco mais de segurança, sabe? Pra essa não parte foi por médica. acaso, né? Provavelmente o Senhor já tava te preparando Tá, mas pra isso. tô Né? falando uma coisa muito legal. Peraí. Vamos por partes aqui. Eu gostei disso aqui. Ah, tu falou ali que você cuidava da saúde dos missionários. Sim. Existem designações para sisters? Para as esposas do presidente? Ó, tua designação na Específicas. missão é isso, é isso, é isso. Geralmente a gente cuida da parte de saúde dos missionários, né? Não necessariamente tem que ser dessa forma. Às vezes o presidente também se envolve. Por exemplo, se o presidente é um médico, né? Ele vai se envolver muito mais do que a sister. Mas geralmente a gente se envolve e a gente tem o apoio técnico, né, do médico da área, que geralmente é um casal missionário que vem para o Brasil ou fica lá agora, né? Agora está ficando mais nos Estados Unidos. Eles até dão os conselhos de lá, se não me engano, é isso que está acontecendo. Mas a gente tem. E também tem os apoios, né, que são os planos de saúde dos missionários, enfim. Fora esse de cuidar dos missionários, tinha alguma outra coisa específica? A gente foi cuidava designado? das casas também, dos missionários. É uma Organização, limpeza. parte... Daquele Essa parte a jeito. gente pode pular? Não, agora eu vou botar meu presente no fogo aqui. Eu tenho uma experiência bem curtinha pra me compartilhar com vocês. Eu vou botar meu presente no fogo, coitado. Simplício? Simplício. Eu amo você, presente Simplício, tô te esperando aqui. Ele disse que vem, Foi meu sabia? colega de trabalho. É mesmo? Foi. Foi ali na mesma... A gente trabalhou juntos na É autossuficiência. verdade. Ah, foi? Sim. Que legal. Então, acho que eu não vou falar mais não. Fala. Não, mas então, o presidente Simplício, ele era muito enérgico, né? Ele é um presidente muito enérgico, assim. Já falei isso, meu testemunho é que realmente eu tive que ir para aquela missão, para aquele presidente, porque ele me fez um missionário. Tu precisava dele. Eu precisava da correção dele, daquela energia que ele tem. Eu nunca esqueço um dia que eu passei mal, e eu já nem queria ligar pro presidente, porque eu achava que era frescura, né? Não vou ligar pro presidente, vamos trabalhar. Aí trabalhando, até que não aguentei mais. Aí eu tava muito mal, aí meu companheiro falou, eu vou ligar pro presidente. Ele ligou pro presidente, resumindo a história, o presidente disse assim, Helder, diz pro teu companheiro que a doença sai no suor, vai trabalhar. Jeitão do Simplício, né, meu? E aí, o que eu fiz? Fui suar. Só que piorou, aí eu tive que ir pra casa, que eu não aguentava mais, e aí eu tive um desmaio. Por causa da... eu comi carne muito estragada. Meu tava companheiro te dando uma colocou... intoxicação. Então. Exatamente. Meu companheiro conseguiu botar pra fora, eu não Você botei. não. E aquilo E ficou o calor dentro. também, né, na rua. Assim. Quente, Ribeirão. E aí eu lembro depois do meu... Eu desmaiei, meu companheiro correu pra ligar pro presidente. Aí a sister atendeu, depois ela veio falar comigo. Aí me levaram, o bispo me pegou, me levou pro médico e tal. Depois a sister quis falar comigo, falando comigo. A primeira coisa, ela perguntou se eu estava bem, depois ela puxou minha orelha. Helder, quando você está doente, você liga pra mim. Pra mim. Se você ligar pro presidente, ele vai mandar tu trabalhar. Então tu liga pra mim, Helder, tá bom? Eu falei, tá bom, sister, tá bom. Você fez eu lembrar de uma situação que eu passei também, foi bem engraçado. Tinham 4 missionários morando numa casa e eu coloquei
quando eu cheguei para eles, eu falei assim, olha, não me importa se você vai comer biscoito recheado, se você vai comer miojo, não me importa, né? A gente precisa tentar comer mais saudável possível. Mas se não tem, vai comer o miojo, tudo bem, não tem problema. E aí, eu falei, só tem uma regra de saúde. Não é para comer em barraquinhas de rua. Porque lá em Goiânia tem muita barraquinha de rua, que eles fazem churrasquinho na hora, aquele negócio. Não, é a única regra minha. Não pode comer em barraquinha de rua. Tudo bem, ok. Aí me liga um missionário. Se estou passando mal, o que é que você tem? Eu tô indo no banheiro toda hora. Falei assim, Helder, você comeu em barraquinha de rua? Aí, os outros 3 estavam em viva voz. Os outros 3, eu falei assim, já sei, já comeu. Já entendi. Toma esse remedinho, Gatorade, tudo vai ficar bem e tal. Ele sarou. Mas, você vê se eu lembrar essa história agora. Foi engraçado na época. E isso me lembra o que o presidente falava. Ele falou assim, ó, dificilmente, se vocês estiverem guardando os mandamentos e as regras, vocês vão ter problemas na missão, de doença ou qualquer coisa desse tipo. Óbvio que quando usa a palavra dificilmente, não quer dizer que é impossível. O cara não pode se sentir que teve uma doença porque foi um mau missionário. Não, mas faz sentido. Se ele tivesse guardado a regra... Algumas coisas poderiam ser evitadas se ouvissem os conselhos e fossem Se ele tivesse guardado a regra e não comido, ele não teria passado mal. Sim, eu costumava dizer para os nossos missionários, né? Porque eles falavam, a gente falava muito sobre o manual missionário, né? Aquele branquinho que fica sempre junto. A Bíblia branca. Exatamente. Alguns chamam de Bíblia branca, né? O manual missionário. Então a gente tinha brincadeiras, eu levava bis nas conferências, e aí eu começava a falar uma frase do manual, quem conseguia completar a frase ganhava, tal. Essas coisas. A gente usava muito MMs também, na época. E eu me lembro que eu falava para eles, olha, as regras elas existem, porque ou alguém se machucou muito feio, ou alguém foi embora porque aconteceu alguma coisa grave, né? Ou tá protegendo. Elas existem para proteger vocês. Alguém já se deu mal, então aproveita disso, se protege com o manual, né? Com as regras, que você vai ficar bem. Então a gente sempre falava isso com eles. Mas aqui a gente sempre brinca também com os convidados, assim, os mais antigos, os que foram missionários mais antigos, assim... Que, assim, na tua época foi por causa de ti que tem essa regra, porque na tua época, por causa que vocês faziam isso, aí agora tem essa regra. Isso é fato, cara. Fato de que mas as regras existem mesmo porque alguém, né, já é prevenindo para que não aconteça algum problema mais sério com os missionários. Né? Tá, minha língua tá coçando. A pergunta. É polêmico. Às vezes assim, ó. Então venha. Ó, quem sabe tu queira contar e aí não dizer o nome. Ou talvez, não, mas se eu contar, ele vai estar ouvindo e tal, porque... Bom, e aí, teve algum missionário que te deu problema, assim, pensando nesse aspecto de regra? Alguém que teve um baita problema na missão? Não aguentava mais o cara, não aguentava mais. Olha, eu vou dizer uma coisa. Aconteceu alguma coisa assim na missão? Eu não sei se eu fui muito abençoada, né? Mas nossos missionários, eles, em geral, eram muito obedientes. Né? O Wagner, ele tinha uma postura um pouco mais, né, de rédea curta, vamos dizer assim, né? Ele era mais seguro com os missionários. E os missionários respondiam bem a isso. Dificilmente a gente teve algum problema, né? Nós não tivemos que mandar nenhum missionário para casa. Sério? Não, nenhum foi para casa, nenhum. Pelo contrário, a gente recebeu missionários de outras missões que tinham mandado os missionários embora e a gente acabou recebendo os missionários para ir para nossa missão. O Guilherme falou aqui na entrevista dele que o que vocês faziam era às vezes pegar esses missionários que estavam com alguma dificuldade, seja ela de saúde ou de obediência, né? De levar para casa dos assistentes lá do presidente, eles ficavam lá na casa e ajudar esses missionários para que eles pudessem voltar para o campo e não justamente voltar para casa, mas voltar para o campo. Nós nunca, em 3 anos, nós nunca mandamos um missionário para casa. Nossa, isso é uma bênção. Porque, poxa, é uma bênção. Nossa, é uma bênção. A nossa regra era é muito raro, não cara. perder ninguém. Não perder ninguém. Essa era a nossa regra, não perder ninguém. Legal, cara. E assim, isso quando, na época... Não, mas por doença foi. Não, por doença foi um missionário, foi esse, não tinha condições mesmo, não tinha o que fazer, nós fizemos de tudo para ele ficar na missão, mas os problemas dele eram mais sérios e precisava de um atendimento
individualizado e o tempo, né? E um profissional o tempo todo com ele. Sim. Então, esse não teve jeito. E teve uma, né? Que ela voltou para os Estados Unidos fazer uma cirurgia nos rins, mas ela voltou para a missão, para a mesma missão. E também foi uma coisa que na época não acontecia. Às vezes terminava a missão nos Estados Unidos e ela não, ela retornou. Nossa, mas caramba, isso realmente, eu achei incrível isso. 3 anos, nenhum missionário foi embora para casa por desobediência, por alguma coisa assim. E não era não era de passar a mão na cabeça, não, porque realmente o Wagner era bem seguro. E os missionários, a gente acha que teve um grupo muito bom. Ah, que legal, cara. E vocês eram cheios de frases de efeito, né? Eu gosto muito de uma que o Guilherme me ensinou. O Guilherme me ensinou várias, mas ele me ensinou uma que eu adoro, que é: melhor ser crentão do que ir pro infernão. Melhor ser crentão do que ir para o infernão. Fala aí umas frases de efeito que vocês tinham. A gente falava que 99 não é 100, 99 por exemplo. Né? Que você tinha que se esforçar. 99 não é suficiente, porque não é 100, né? Então... 99 não é 100, inclusive é senha do Guilherme para algumas coisas. A senha dele é 99 não é 100. Você falou isso, sim, Bate? Não vou dizer do quê. 1000 pessoas não assistindo. Vou dizer do quê. Eu vou tentar todos os e-mails dele agora. 99 não é 100. Deixa eu ver se eu relembro outra. Ai, tinha tantas. Ele tinha um cartão vermelho. Um cartão vermelho e um amarelo. Isso era bem engraçado. E o vermelho era se arrependa, né? Então, quando ele tinha Tava que escrito, pedir para né? o missionário se arrepender, ele tirava do bolso, assim, o vermelho, assim. Como assim? Mas na entrevista é isso? Não, às vezes era no púlpito mesmo. No púlpito, no corredor? No corredor. Te arrepende, Alda? Vermelho, tu já sabia que tu tinha que se arrepender. Tinha uma outra brincadeira que a gente fazia também, que era bem interessante. Tinha o M&M's, né? Então, era o seguinte, a conversa dos missionários, mesmo que não fosse ali na nossa presença, tinha que ser conversa edificante, conversa sobre a missão. Né? Começava a falar bobagem, um tinha que pagar M&M's pro outro, né? Então, a gente tinha... E M&M significa os melhores missionários e sisters. Na minha missão tinha essa regra também, chamava Choquito. Choquito. Qualquer coisa que você falasse com o seu companheiro, que não fosse dentro do PIDE, fora do campo missionário, tinha que pagar choquito. Mas a gente zoava muito com isso, sabe? A gente aproveitava dos novinhos, né? Eles aprendiam essa regra lá no escritório. Isso. Aí tentava até ganhar o choquito, ganhar o M&M's, né? A gente provocava os missionários assim: cara, o que tu fazia na missão? Você jogava bola? Não, eu jogava basquete, choquito. Passa. Lembrei de uma coisa. O Paulo era meio espião disso também, né? O teu filho mais novo. Nas do meio, chegadas né? E nas saídas, né? E na capela. A gente queria envolver os filhos o máximo no nosso ritmo de missão. Então, a gente levava eles, né, nas conferências. Eles vinham da escola, almoçavam conosco lá com os missionários. A gente procurou envolver eles o máximo possível. E eu lembro que ele andava debaixo dos bancos, assim, sabe? E ele ouvia tudo quanto é conversa, né? Ficava espiando os missionários, cara. Pra contar depois. Sim. E no apartamento também. Ele ficava... Porque, assim, a atenção era para os que estavam chegando e estavam saindo. Os missionários do escritório, até a gente deixavam eles jantarem conosco, mas eles jantavam lá na cozinha, separadinho, porque a gente não queria que eles perdessem a mágica da chegada, da saída, né? Então, teve um dia que o meu filho foi pra cozinha e ficou, né, ouvindo a conversa deles, e aí, mas na hora, veio pro pai, e tchu no ouvido do pai, o pai saiu de lá da sala, foi lá na cozinha, e aí se acertaram. Uma vez, eu estive na casa da missão, num grupo que estava indo embora. Não era para mim estar na casa da missão, não era. Eu fiz uma divisão com o assistente para ajudar, e aí a gente foi para um lugar, foi para o outro, quando de repente ele não tinha mais tempo, ele esqueceu que tinha na casa da missão, e aí eu fui. E eu fiquei escondido na lavanderia. Ele, cara, se esconde aqui na lavanderia e tal. Daí o presidente veio e eu tava escondido na lavanderia. E aí o Helder começou a rir, o assistente começou a rir e tal. Daí o presidente: Helder Oliveira, pode sair daí, Helder. Aí eu saí da lavanderia. Ele assim: sabe o que os elders, os assistentes, os secretários fazem aqui no jantar dos mortos e no jantar dos novinhos? Não, presidente. Ele pegou um avental,
colocou em mim. Vai lavar Eles louça. lavam a louça. A noite inteira lavando louça. Mas come bem lá, viu? Sim. Na cozinha, viu? Eu lavaria louças mais vezes. Quem era do escritório gostava muito de passar lá em casa, né? Eles gostavam. Então, assim, quando eu ia no mercado, eu já lembrava deles. Então, era um Nescauzinho, um biscoitinho, alguma coisinha. Eu sempre gostava de agradar. E aí, eles vinham, às vezes eles vinham lá em casa, né? Não, a gente só veio trazer esse envelope aí. Peraí, ó, assim, Certo. eles pensavam que eu tava acreditando que era só envelope, mas tudo bem. Agora eu tenho outra pergunta. Eu vou aproveitar, eu tenho uma ex-presidenta de missão aqui. É impossível lembrar de todos. Sim. Impossível. Sabe o que é a coisa melhor do mundo que inventaram para uma sister? A plaquinha. Porque quando você esquece, você... Eu dei! Querida! Mas e agora, depois da missão? Então, tem internet, tem contato? alguns que são aqueles que você teve mais contato. Porque tem missionário que às vezes você quase não tem contato, né? E assim, o primeiro ano e meio da missão foi um ano intenso. Então, foi um ano que eu viajava direto, eu ia em todos os compromissos da missão. E no ano e meio, aí os meus filhos começaram a render um pouco menos na escola e tal. Aí o outro ano e meio, eu dividi mais a atenção entre eles, né, e os missionários e a família. Então, assim, muitos das últimas chegadas e saídas, a gente não teve muito contato. Então, não são todos que eu lembro o nome, né? Mas, assim, a gente tem um caderno, que para todos foi dado esse caderno, que a gente tem lá todas as fotos, o nome e o e-mail da época, como a gente se comunicaria na época. Não tinha WhatsApp ainda, não tinha nada disso, né? E hoje a gente tem 2 grupos, né? Pelo menos que eu saiba. Tem os 2 grupos que eu estou, que é o grupo que tinha todos os missionários, e tem o da Luluzinha, né? Que são só das sisters. Que a gente legal. Tem. Então a gente tem 2 grupos aí para se comunicar. Que legal. Então, sister, uma coisa que eu queria te perguntar, até estava conversando com o Guilherme sobre isso. Vocês, querendo ou não, quando são chamados, o presidente e a sister, eles pegam o trabalho em andamento, né? Então, como que foi para vocês essa mudança, assim, de pegar os missionários? Como que foi para eles essa... Houve muita resistência deles? Como que foi, assim, para ti? Então, até dar uma dica, né? Primeiro conheçam o presidente novo, né? Para depois fazerem uma ideia, né, de quem é ele e tudo. Mas eu acho que a gente teve um certo desafio que, na época, não sei porquê, alguém do escritório ficou sabendo que o Wagner era mais linha, assim, dura, vamos dizer, né, marcava mais homem a homem ali, né, no campo. E isso foi uma coisa que foi divulgada dentro do escritório e saiu do escritório. Então, eu não sei... A gente sentiu um pouquinho, né? Essa troca, todos eles sentem, né? Sim. Porque você está acostumado com uma pessoa, né? De repente tem uma ruptura. E agora, querendo ou não, vocês têm uma maneira de gerenciar as coisas e fazer as coisas diferente. E às vezes vocês vão pegar firme em coisas que talvez o outro presidente não desse tanta importância. E eu acho que isso é um baque muito grande, né? Eu falo porque o Guilherme disse que pra ele foi uma época muito difícil quando teve essa mudança de presidente, porque ele disse que mudou algumas regras, algumas coisas, então ele estava se sentindo assim bem difícil. Sim. Mas foi como tu falou, quando ele se deu a oportunidade de conhecer o presidente, de falar com o presidente, de ser sincero com o presidente. Por isso que são importantes as entrevistas. Nossa. Entendeu? Nas entrevistas, como a gente está batendo papo aqui, a gente está se conhecendo, né? Então, assim, se você olha a Sandra lá fora, você vai falar assim, né? Mas aí você senta, conversa, aí tem uma outra ideia da pessoa. Mas aqueles que ficaram com você os 2 anos, não são seus xodozinhos? Não existe esse xodozinho. Eu tenho essa curiosidade, eu sou meio mimado, né? E aí, eu fiquei só 1 ano com cada presidente, né? Eu não vou ser xodó de nenhum daí. Não. Eu acho que nem deve ter. Sabe por quê? Porque quando a gente chega na missão, eu não sei, eu vou ser sincera. A partir de março de 2017, quando a gente soube que ia para Brasília,
mesmo sem conhecer, a gente passa a ter um amor por aquele grupo de pessoas, entendeu? Por aqueles missionários. Você passa a orar todos os dias por eles. Você passa a se importar, você passa a procurar aprender o máximo que você puder das lições para poder saber o que você pode passar para esse grupo, entendeu? Então, é uma coisa que eu não sei explicar. Eu acho que isso chama-se espírito, isso chama-se manto da missão, né? Quando você é designado, quando você é chamado, você já tem essa visão voltada para os missionários. E não, eu não tive xodózinho, por mais que alguns possam dizer isso, não é verdade. Eu gosto de todos iguais. Se tem que puxar a orelha ainda hoje, puxo igual, não tem problema nenhum, né? Com relação a isso. Mas eu acho que como nós temos muito também o objetivo de atingir pessoas que talvez queiram servir uma missão, Sim. que estão em dúvida, né? Esse canal ele tem esse objetivo. Eu acho que uma coisa que a gente poderia falar para eles, né, Vinícius, é isso, né? Se permitam conhecer as pessoas, os seus líderes e amar eles, né? Abrir o coração para eles, falar tudo que vocês pensam, sabe? Ser sincero se vocês têm alguma dificuldade. E é assim que você consegue criar um relacionamento, né? Hoje, nossa, o Guilherme fala do presidente Tobias, assim, quando ele fala, assim, eu sinto muito amor, né, nas palavras dele, sabe? Então, e para ele foi difícil quando ele chegou, mas depois que ele conheceu realmente quem ele era e criou esse amor, esse carinho, sabe? Então, eu acho que é importante. E eu vou falar agora como missionário, Uhum. é mãe para nós. Uhum. Sim. A gente tem essa visão realmente de mãe, sabe? A gente compra isso. Realmente se torna o nosso ponto seguro, sabe? A sister é a mãe. Eu lembro de ter muita vontade de abraçar a sister, né? E a gente não fazia isso, né? Os missionários não podiam abraçar, não podiam nada. Mas eu lembro uma vez de uma foto dela me abraçar e como foi gostoso aquilo, como foi legal, sabe? E eu quero ainda ter a oportunidade de encontrar ela agora depois da missão e eu vou abraçar ela, eu vou dar um abraço. Porque a gente tem essa coisa com o presidente e a sister. Para mim era meu pai e minha mãe. Sim. E quando você tem isso, é muito gostoso, é muito bom pro missionário. Porque eu já falei várias vezes aqui no canal, submissão é muito importante na missão. Quando você é submisso, você está disposto a obedecer, a seguir as regras, a fazer. E ponto final, quando você faz aquilo que é mandado, tudo dá certo na missão. E se a gente reparar nas escrituras, aqueles que eram mansos de coração, aqueles que eram submissos, que, né, se voltava o coração mesmo para a obediência, eram os que recebiam as revelações, né, para melhorar a vida das pessoas, né? Então, assim, eu vejo o presidente Nelson hoje, ele é um homem conhecido internacionalmente pela forma que ele descreveu uma cirurgia, né? Ele fez uma forma de curar uma determinada doença do coração. E assim, é um homem conhecido internacionalmente. Não por ser o presidente, mas assim, até inclusive pelo trabalho dele. Mas ele é uma pessoa, assim, ele teve na nossa missão, presidente Nelson, né? Ele teve na nossa missão. E ele sempre foi um homem muito, muito simples. Muito, um homem, sabe? Então isso permite que o Espírito ensine. Tá, peraí, daí. Eu sei que tem um seminário de presidentes de missão, né? Aí tu foi para os Estados Unidos ou foi aqui? Como foi isso? Tá. Aí quando a gente é chamado, né, em junho, começa dia 1º de julho, né, as missões. Então em junho a gente tem uma semana que a gente fica tendo instruções lá nos Estados Unidos. Vocês vão para lá? Sim. Nós ficamos lá, né? A gente fica num lugar lá do CTM e a gente recebe instruções, né, o tempo todo. Presidentes, outros também que estão sendo, outros casais estão sendo chamados. Todo mundo que é chamado juntos naquela época, né? Para começar naquele ano, a gente tem Vão para o Salt Lake. Isso, a gente tem esse momento lá. E aí tem posso contar uma coisa Tudo. bem engraçada? Claro! Quero tudo! Que até eu acabei fazendo uma frase por causa desse negócio. Tem um dia especial, que é um dia da sacramental, que a gente tem uma sacramental com o profeta. E como a gente chegava sempre cedo em todos os eventos, todas as reuniões, a gente acabou sentando na primeira fila.
E em frente, no púlpito, né? Tinha um púlpito, tinha uma muretinha, né? E em frente, no primeiro banco ali do púlpito, o presidente Hinckley. Então, assim, Uau, cara. assim, sabe? E aí chegou a hora do sacramento. Então, estão passando o sacramento, né? E passaram um pão, peguei o pão, ok. Na hora que passaram a água, eu fui pegar a água e o missionário que estava servindo puxava a bandeja. Aí eu olhava para ele assim, mas eu tô digna, por que você não quer deixar? Aí estendia de novo, eu fui pegar, ele tirava de novo. Aí tinha um presidente de missão americano do meu lado e ele viu a situação. Aí ele pegou e falou pro Helder, né, deixa ela tomar. Aí eu tomei, mas eu fiquei assim, a essa altura eu já tava da cor dessa tampinha de refrigerante. Nossa, tu já tava duvidando se realmente estava digna pra tomar os... Será que o presidente viu alguma coisa que... né? Aí eu sei que o presidente veio e falou no meu ouvido que lá nos Estados Unidos tem uma tradição. Você tem que pegar o copo seguindo a ordem do copinho. Não é assim, se pega aqui, pega ali, que nem a gente aqui, né? Sério, cara. Tem a ordem certa dos copos. E quando eu tava pegando a ordem errada do copo. Tu tava atrapalhando tudo, né? Tava bagunçando o negócio ali. Aí eu até brinquei, né? Falei assim, gente, a ordem dos copinhos não altera o sacramento. Não é? Eles são cheios de frase de efeito. A ordem dos copinhos não altera o sacramento. Então, essa foi uma história engraçada que eu até lembro quando você fala de reuniões com eles lá, né, nos Estados Unidos. Eu lembro dessa situação meio... Tá, e você ficou quanto Não, imagina, tempo lá? imagina. Tu ali foi pegar o copinho, aí olha pro profeta, eu agora eu tô... Ele puxando o Não é pra me negócio. tomar? O que eu faço? Pra te Mas ver o presta grau atenção. de dignidade dela. Porque ela foi as 3 vezes. Eu vou tomar. Não, eu tô quero... digna. Se é eu, a primeira vez que tira, eu Não, vou. tá Tá bom. certo. Já entendi, já entendi. Realmente não era pra Já me tomar. entendi, já Aí ele entendi. esticou de novo, eu fui lá. Já de novo. entendi. Mas quanto tempo você. Uma semana? Na semana, todos os dias tinha treinamento? Todos os dias você tem reuniões, né, com os apóstolos, com Com as os autoridades apóstolos, cara. gerais. Sério, assim, tipo, todos Naquela os época dias. era, eu não sei hoje em dia como tá, mas naquela época a gente tinha sempre reunião. E depois a gente tinha os jantares, eles estavam também nos jantares. jantavam com a Ah, gente, que era legal, tão né? Cara, bom. agora a gente Jantar já tem com uma os meta apóstolos nova, e né? Eu tudo. quero também ser um casal. Aí eu lembro dos 300. É porque eu não fiz missão. É, cara, eu lembro dos 300, todos os problemas que dá, cuidar de Eu só 300 quero as reuniões com os jovens. apóstolos. É, Eu só quero coisa se boa. pudesse parte pular boa. a parte do chamado, tava bom. Vai chegar lá, eu vou mandar, não, eu vou ser que nem o Simplício. Vai trabalhar. Ah, cara, que legal essa experiência, né? De estar com eles, de ser treinado direto com a primeira presidência. Na fonte, né? Uma reunião sacramental Nossa. com os É apóstolos. bem interessante. Bem interessante. Uau, cara. Acho que pessoalmente tu mesmo já se autoavalia pra estar bem naquele momento, né? O bem As assim. perninhas tremem. É, nossa. E teu inglês, sister, High level. High level. Não. É tranquilo? Não, mais pra baixo. Mais pra ainda. baixo? Aí, agora Mas o acertou. presidente Tobias era Não, pra baixo. também? Mas aí tinha tradutor também? Tinha, Tinha, aí você pegava a Sim. tradução. Tinha dias que era. Então tem tinha chance vezes que ainda. era em português. Tinha tradutores em português. E tinha uns que era espanhol meio misturado com português, mas dava pra entender, tranquilo. Tá, vamos lá. Agora eu quero entrar numa outra vertente aqui agora. Vamos lá. Ai, cara, é tanta coisa pra perguntar pra alguém que foi presidente de A minha missão. cabeça tá assim. ó. Tô louco, cara. Mas vamos lá. Tu tem alguma experiência espiritual que te marcou durante esses 3 anos? Com vocês ou com algum missionário? Que você queira compartilhar com a gente? Eu vou falar sobre a área da saúde, que era a que eu mais cuidava, né? A área de proselitismo sempre era o Wagner que cuidava, que treinava os missionários, e ele tinha as entrevistas, eu não sabia o que se passava nas entrevistas, né? Então, essa parte era mais ele que cuidava. E eu ficava mais com a parte de saúde. Então, eu tive uma época que os missionários estavam muito doentes. Então, assim, saravam um, adoecia outro, saravam um, adoecia outro. E eu estava muito preocupada com isso, porque na época a nossa missão foi uma missão que, naquela época, estava gastando mais com saúde de todas as missões do Brasil. Nossa. Então, era uma coisa que estava me incomodando e eu não sabia o motivo, né? Uhum. E aí eu perguntava pro Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Me ajuda, me ajuda. E num dia de madrugada, eu acordei de madrugada. E veio muito nítido na minha mente, sabe? O problema é a água.
lava a caixa d'água. Manda lavar a caixa d'água. E a gente fez, sabe? Eu acordei de manhã, já avisei ele, olha, a gente vai fazer um projeto, vai lavar. Naquela época, hoje não pode mais, né? Os missionários lavarem caixa d'água, hoje tem os fornecedores que fazem isso. Mas naquela época a gente até, se podia, não sei, eu sei que a gente fez. A gente pediu para os missionários lavarem as caixas d'água e para as sisters a gente contratou uma pessoa para subir e lavar a caixa d'água, né? E aí tivemos uma reunião específica sobre saúde, eu ensinei como fazer. E eles limparam a caixa d'água. Um deles me mandou a foto. Tinha o esqueleto de um rato. Nossa. Pra ter uma ideia. Então, assim, era muito triste. O que estava acontecendo? Aquela casa sempre tinha um missionário doente, porque a água não estava boa. Então, assim, eu sei, por experiência, nesse dia, que o Senhor, ele faz com que, ele revela, né, o que precisa ser revelado para ajudar aqueles missionários naquele momento. Meu momento era um momento que eles estavam adoecendo demais. E era isso, o problema era a caixa d'água. As outras também estavam, assim, em situações deploráveis, né, casas que tinham 10 anos que nunca tinham lavado uma caixa d'água. E, assim, naquela época a gente não tinha... A gente falava para comprar água mineral, tudo, mas não era como é hoje, né? Com essa facilidade que tem hoje. Né? Vamos falar, a gente já está falando aí de mais de 10 anos já, né? Está falando de 11 anos atrás. Então era diferente. E apesar da gente falar para eles comprarem água mineral, tudo, muitos deles não abriam a torneira e tomavam a água da torneira. Às vezes para escovar o dente também, outras coisas. Né? Então é muito importante essa parte aí. E essa foi uma coisa que me marcou com relação à saúde, né? E outras também, outras do tipo, teve um missionário, né, que me ligou e falou assim, sister, um missionário tá passando mal, né, tá vomitando. Aí eu falei assim, toma, né, o remédio para vômito e tal, tomou. Aí ele ligou de novo, não, ele continua. Eu falei, bom, então pode pegar um táxi, pode levar ele para o hospital, que eu acho que não é tão simples a situação. E realmente ele tinha tido uma apêndice suporada, né? Já tinha... Nossa. E aí ele teve que fazer cirurgia imediata. Então, assim, o Senhor, ele fala, sabe? Ele te instrui o que você tem que fazer. E eu senti, quando eu fui desobrigada, né? Que eu saí dali, eu senti que o manto foi retirado, entendeu? Eu não tinha mais essa como eu posso dizer, essa sintonia, vamos dizer assim, né, para tratar dos missionários. Eu tenho um missionário que me ligava até faz pouco tempo atrás, ele me ligava, tô com isso, tô com aquilo, assim, acho que fala com a sua esposa aí, né? Mas é o poder da revelação, né? Sim. Que a revelação, como o Vinícius já falou aqui várias vezes no canal, ela é pessoal. Mas existem revelações para o seu chamado, para sua família. Sim. Então, você tinha a revelação para o seu chamado, né? Como sister, como que liderava aquele grupo de missionários, que cuidava deles. Né? Então, eu realmente acredito que tu deve ter sentido como se o manto tivesse sido tirado. Sim, agora, do missionário te ligando, perguntando até hoje, né? Por favor. Recentemente ligaram aí, falando... Se for o Guilherme, tu me fala. O Guilherme ligando para ela. Tu tá cuidando da... Cara, mas, poxa, é realmente uma revelação, né? Porque quando que você imaginar ou lembrar da caixa d'água? Sim, imagina. Eu tô aqui agora pensando quanto tempo que eu limpei a minha caixa d'água lá em casa agora. Agora tá preocupado com a minha caixa d'água lá em casa agora. Todo mundo que está assistindo. Confere aí a tua caixa d'água aí, ó. Hashtag fica a dica. A minha irmã, ela pegou uma doença também da água na missão. Ela serviu em Porto Alegre Sul. E ela descobriu depois, ela falou que eles não têm o costume de tomar da torneira justamente disso, por causa que o tratamento da água é diferente e tudo mais, então ela tinha que tomar só ou natural ou filtrada, né? Sim. E aí ela acabou tomando da torneira um dia, não sei se foi na própria casa dela, e ela ficou muito mal. Nossa, ela foi pro hospital. Porque às vezes até as pessoas te servem água, né, da torneira. Sim. Não é por maldade. Não. Logo em seguida, eles fizeram umas garrafinhas que a garrafinha filtrava tudo, mas essa garrafinha acabou também no desuso e... Ela tem uma dessas, ela ganhou de uma missionária, de uma companheira dela, essa garrafinha. Hoje, já que tu tem problema, hoje não, hoje eles usam água mineral mesmo, né?
até a qualidade em geral já melhorou bastante. Sim, né? também. Tecnologia, investir. A água, né? Hoje a Sim. grande maioria das cidades já. É que tem Os algumas. testes que são feitos hoje, né? Não precisa ter medo, não. Mas- Pode ir pra missão, tranquilo. Na minha missão também era a regra água mineral. Também era a regra água mineral. E o presidente sempre falava, ó, tome cuidado quando vocês forem tomar água na rua, né? Sim. Era a Sempre regra tem não uma poder tomar garrafinha. água. Não, usa a tua garrafinha. Carrega uma tá. garrafinha de água mineral ou compra na rua uma aguinha mineral Sim. e sempre toma água mineral. Pra ficar evitando de pedir justamente na rua água. Porque você não sabe a procedência daquela água que você está tomando, né? Sim. E uma coisa é os brasileiros, que tá acostumado com os nossos germes, nossos micróbios aqui. Outra coisa são... É verdade. Aí o americano, que não tem a resistência das nossas bactérias, sei lá, se isso é Sim. bióloga tá aqui, pode falar. E aí sofria mesmo com água, assim, era regra esse negócio de água mineral também. Então vá pra missão, vá tranquilo que já melhorou, mas Já tá tudo bem. água mineral. É só seguir as orientações do presidente da Sister. Isso. Onde você Você está gostou servindo. da purezinha? Sério Olha mesmo? aqui, ó. Vou pôr mais aqui, ó. Não é doce? É bom. É bom? Doce é bom. Não, cara, purezinha é demais, cara. Purezinha é demais. Tá, temos aqui experiências espirituais. A gente contou uma engraçada aí, do sacramento. E aí, mais alguma engraçada na missão? Engraçado. Ou inusitada da missão? Inusitado. Ah, eu tenho que puxar alguma coisa, meu. Ixi. O presidente era bem engraçado, né? Guilherme conta, mas A memória não tá tão boa assim. que acontecia umas coisas. Ai, não lembro. A minha memória também é bem ruim. Não, eu lembro... lembro de uma. Mas assim, eu só fiquei sabendo da história, né? Eu não cheguei a ver, né? Diz que ele chegou no escritório, né? E os missionários estavam assim, tudo quietinho, né? Colocaram umas caixas perto de uma parede lá, né? O que tinha acontecido? Eles começaram a brincar dentro do escritório. Um deles tinha uma parede que era só drywall, sabe? Uhum. Aí foi com, acho que foi o cotovelo, alguma coisa, bateu na Quebrou parede, a fez um buraco na parede, né? Ai, ai, E o desespero deles Aí para consertar o buraco para o presidente não ficar nem colocaram sabendo. umas caixas. Colocaram as caras lá. Por que não fala, presidente, quebrei? E aí manda alguém arrumar. Não, eles tentam uma arrumada aí. Quebrou então a mesada. Mas e aí, conseguiram arrumar? Não, deram jeito lá, eles consertaram. Acho que eles contaram essa história, se não me engano, numa saída, porque a gente, no momento de saída, eles podiam contar uma história que o presidente não poderia saber durante a missão. Ah, que legal, cara. Adorei Tinha a essa ideia. oportunidade. Eles tinham Adorei oportunidade. a ideia. Então, um última contou que oportunidade. andou de bicicleta, não podia. O outro contou que isso. E aí veio essa história aí da parede de Mas drywall não podia quebrada. andar de bicicleta, era uma regra? É uma regra. Na época era uma regra para todas as missões do Brasil. A bicicleta tinha sido abolida por conta de alguns acidentes que tinham acontecido. Então não podia. Mas numa tal região lá, não sei se foi um membro que emprestou a bicicleta, não sei. Eu sei que a bicicleta foi parar na casa dos missionários, eles usaram. E aí depois eles contaram, ai, não podia, mas a gente usou. É que os brasileiros são muito loucos, né, pra andar de bicicleta. Porque São, tem cara. missões em outros lugares do mundo que se usa Sim, bicicleta. aqui não. Aqui, acho que desde até hoje, não tenho certeza. Não mas- sai empinando, né? Sai andando, empinando. Ah, isso é o o de trânsito menos. também, Seu de né? menos, né? Isso é o de O menos. trânsito também aqui não ajuda. Na Não minha tem muita missão- ciclovia. Não tem... Na minha missão tinha uma área só que usava bicicleta. Era Três Lagoas. Que era em Mato Grosso, né? Mato Grosso? É, né? Três Lagoas. É. E aí... Vou deixar aqui um abraço para o Alder Cardoso, o grande surfista da missão. Ele Ai, surfava numa bicicleta. Ai, Botava um pé no guidão, outro pé no banco. Ia de pé em cima da bicicleta assim e descia lá dele e tal. Fica meu abraço. mas já tinha regra, pelo que você falou. Três Lagoas tinha essa permissão. E aí depois... Porque era longe as coisas. É que eu servi missão um pouquinho antes, né? Antes de tá. 2007 eu servi. Sim. E aí daí veio a regra que não podia mais bicicletas e realmente até Três Lagoas, que era a única cidade de missão que tinha, também não teve mais bicicleta. E daí veio a regra mesmo. Com certeza o missionário morreu. É verdade, teve Olha. caso. E aí, é isso aí. E aí vem as regras, porque alguém quebra as regras de andar certinho. Então, mas tá, vamos lá. E depois da missão, terminou a missão, eu queria, na verdade, eu queria fazer uma outra pergunta
mais particular. Eu tô meio atrevido hoje aqui. Eu tô quietinha. Pode falar. Mas é curiosidade que a gente tem, entendeu? Curiosidade que a gente tem. Como é conciliar filhos, missão e marido? Tô falando em namorar com o marido, sair com o marido. Não Pois teve é. esses 2 anos, Não, a gente podia. A gente tem. Todo presidente Tem o tem P-Day. um dia de P-Day. mas você tinha 3 filhos. Pois é. Como é que você ganhava um Vale Night? É meio Não tinha. difícil. A gente tinha um anjo que chama-se Marília, né? Esse foi nosso anjo por 3 anos. Ela morou com a gente. Ela foi da Bahia morar com a gente lá, né? E ela foi um anjo na nossa vida. Então, assim, ela ficava com os meninos, né? Para eu ir para as conferências. É que vocês têm que lembrar o seguinte, que a gente tinha, se não me engano, eram 8 estacas. Não recordo agora. Então, 8 estacas vezes 2 conferências anuais, a gente tem 16 sábados e domingos que a gente tem que estar em conferência, Nossa. né, das estacas. Porque o presidente é convidado aí a todas as conferências. Então, 16 de 54 sábados, né, que existe no calendário anual, Nossa, 16 deles a gente tinha que estar nas conferências, né? E as outras ainda tinham as viagens e outras coisas. Então, assim, não é uma vida corrida, é uma vida de sacrifício, né? De você sacrificar muita coisa. Mas vale a pena, porque é uma vida, é uma bênção na vida de... Assim, a gente foi abençoado pelos missionários. então realmente são 2 anos de sacrifício mesmo, né? 3, né? 3 anos, de 3 anos de sacrifício. sacrifício. Sim. Meus meninos, como eu falei, né, 1 ano e meio, eu me dediquei quase que integral para a missão. E no ano e meio seguinte, aí eu já dividi um pouco. Quando a gente podia, a gente levava os meninos? Levava, mas não era sempre que podia. Às vezes eles tinham atividade da primária, tinham atividade disso, daquilo, tinham que ficar em Goiânia. Então não dava para ir. E aí eu comecei a deixar de ir em algumas conferências, deixar de ir em algumas viagens, né? Eu fazia áudio para eles, pedia para passar nas conferências. Eu estava perto, mas não estava tão perto. Entendi. Né? Por conta Que desafio, né, cara? Uhum. Eu fico aqui desafio. Porque a minha pergunta é muito de homem natural, entendeu? Muito de homem natural. Porque é o que a gente faz hoje, né? No meu chamado, nas coisas da igreja, o presidente Ulisses Soares, o Elder Ulisses Soares, agora falou no devocional dele aqui no Brasil, que foi maravilhoso. Ele comentou sobre como ter esse equilíbrio, né? Ele falou dos pratos, que você vai batendo nos pratos. Sim. E vai equilibrando. E eu adorei a resposta tem dele. que deixar todos Ele eles... citou, acho que foi Elder Beth, né? Que falou. Ele citou... Acho que foi. E aí, mas eu achei maravilhoso quando ele disse assim, ó, tem que me dar uma notícia ruim pra vocês. Não dá pra conciliar tudo. É impossível. Você vai bater naquele mais fraco. Equilibrar Sim. todos os... Vai ter um momento que um vai ficar mais fraco, você para, observa, opa, vou bater ali e ele vai rodar mais forte. Focar, na verdade, é ter o teu foco, né? Teu foco naquela área que tá precisando mais de ti naquele momento, né? Uhum. Então, às vezes, tu tá vendo, tô ficando muito na igreja, talvez eu tenha que dar um pouco mais de atenção pra minha família. Ah, não, eu tô deixando um pouco o meu chamado de lado, tem que dar um pouco mais de atenção. E assim tu vai equilibrando e vivendo em harmonia e feliz, né? Porque senão tu só vê o lado negativo, eu acho que de tudo, né? Uhum. E aí, eu voltando ao que eu tava falando antes, que daí eu rebobinei e voltei, aí terminou a missão. E aí a gente tem um assunto bem delicado, né? Porque o presidente Tobias, ele faleceu. Sim. E foi pouco tempo depois da missão, né? Ele faleceu 3 anos depois 3 que a gente anos, tinha cara. retornado de missão. Exatamente 3 anos. 3 anos e 8 dias que a gente retornou da missão. Chegou a fazer algum encontro de missionários antes? Nós tínhamos marcado um encontro e na época ele tinha falecido, já estava marcado, eu pedi para continuar. E aí o irmão dele, né, que também é o Nathan Tobias, ele teve nesse encontro e ele deixou a mensagem na época para os missionários. A gente tinha um encontro marcado quando ele faleceu. E tu foi nesse encontro, não? Sim, Tu foi Eu também? fui também. A Em gente São tinha Paulo. recém-casado. foi em São Paulo. Foi logo em seguida que a gente A gente foi casou. ao templo juntos, né, com todos os missionários. E a gente teve esse momento lá, todo Foi bem mundo especial. juntos. Poxa, então o presidente Tobias não chegou a estar de corpo presente Nesse encontro. não. Não. Porque foi bem recente, 3 anos depois da missão. Sim. Que triste isso, né? Poxa, Uma coisa que eu lembro desse dia, né?
Eu lembro de algumas coisas, mas uma coisa que ficou me marcado foi que algumas pessoas falaram que, na verdade, ele estava servindo do outro lado. Que o Senhor estava precisando dele do outro lado. Porque com certeza, meu. ele era um homem que o Senhor, ele... Que as pessoas pensam, mas ele ainda tão jovem, poderia servir, fazer outras coisas, poderia talvez ser um apóstolo, quem sabe? Era um homem muito especial. Mas talvez a gente, como tu falou, às vezes tem a visão natural, né, das coisas, mas com certeza isso me marcou muito. Eu fiquei pensando, realmente, ele é um homem que, ele é tão bom no que ele faz que ele tá agora servindo missão lá do outro lado. O Senhor tá precisando dele lá do outro lado, né? A gente não entende, Apesar, né? Quais são não os entende, propósitos do Senhor. mesmo que Ele- sejam ele acidentes, tem, às com vezes. certeza existe um propósito para cada coisa, né? Mesmo que sejam, às vezes, um acidente, não foi algo que estava planejado, realmente. Foi, talvez, um erro, uma consequência de outra pessoa. Mas eu tenho certeza que um dia a gente vai entender, né? Com Todos os certeza. propósitos de tudo. Porque foi um susto, não foi? Foi. Sim. Ele foi fazer uma cirurgia Ele foi comum. fazer uma cirurgia de refluxo, né? E depois a gente viu até alguns exames que nem tinha, assim, pelo menos no exame não tinha... Uma necessidade? Não tinha nada de refluxo no exame, né? E na cirurgia teve o corte da veia cava dele, né? Então, assim, não sei explicar o que é. Algum dia talvez a gente vai entender melhor. Mas foi de repente, ele entrou, tava super bem. Até a enfermeira brincou com ele assim, né? O senhor toma remédio? Não. O senhor tem pressão alta? Não. O senhor tem... Não. O que o senhor tá fazendo aqui mesmo? Né? Ela brincou com ele. E aí, ele não voltou, né, da cirurgia por causa desse problema. Mas deixou um legado, né? Deixou bons ensinamentos aí. Com certeza. Continua a missão. Continua a missão. Lá do outro lado. Com certeza. Uau, cara. E depois desse encontro, você já fez algum outro encontro com os missionários? A gente teve, deixa eu ver, não. Encontro mesmo, a gente não fez mais nenhum depois disso, não. Fizemos um online, sim. E eu tava lá nos Estados Unidos, né? A gente fez de lá pra cá. Uhum. Eu fui pra lá e a gente fez lá e os missionários brasileiros assistiram aqui. Foi muito bom também, né? Porque aí a gente se reuniu com os americanos de lá, né? Com os filhos americanos lá. E os filhos e os netos, né? Que haja neto, viu? Lá eles gostam de fazer criança. Lá nos Estados Unidos as famílias são Haja grandes. neto. Eles vivem um mandamento um pouquinho Beleza. melhor que a gente. Crescer e multiplicai-vos. Não é verdade? E assim, são uns fofinhos, né? Adorei esse momento aí com eles. Ah, legal, né, cara? E isso é muito legal, porque aonde você viaja, você vai ter um filhinho lá. Uhum. Ah, sim. Sim. Eu tenho um que mora em Seattle, né? Que os outros, a maioria ali em Salt Lake, mas tem em Seattle, tem em Califórnia, tem. Tá até esparramado agora, tem filho pra tudo quanto é canto lá. No Brasil também, Nordeste. Tem. Ai, Nordeste, tem. Sul. Né? E quem incomoda mais? Dos Olha, eles americanos? são tão Os nordestinos, bonzinhos. eu quero polêmica aqui Ela agora. não vai Os falar. Não sulistas. adianta, que não vai rolar. Ele quer nome, Cis. Não quero nomes não. Eles são muito, Tá muito brincando. bonzinhos. Todos eles são muito queridos. Acontece de um ou outro, né, ficar um pouquinho mais fraquinho, aí Tem as suas dificuldades, geralmente porque a gente falava pra eles, né, vocês precisam ser amigos, mesmo depois da missão, vocês precisam ser amigos, né? E eles se ajudam, a gente tenta fazer, né, o melhor, mas eu acho que eles estão fazendo bem. Não posso dizer não, eu acho que eles estão fazendo bem. Estão Legal. cuidando das famílias. Na minha missão era do Sul, o pessoal do Sul incomodava mais. E eu sou do Sul. Verdade, cara. Que Por vergonha. que será? Não sei, cara. Tinha Você é tão vergonha. bonzinho. Mas tinha uns que incomodavam, viu? Tu me chama de marvado, eu não sei nem porquê. Por que tu me chama de marvado? Poxa, sister, cara, que legal. Legal essas experiências. Eu tô ainda impressionado com as bênçãos que você teve da missão. Hoje, qual que é o teu chamado hoje? Hoje, na verdade, estou numa transição que eu estou indo de São Paulo para BH. Então, eu estou uns dias em São Paulo. Quando o bispo vai querer me chamar para alguma coisa, eu estou em São Paulo. Quando daqui está transferindo a minha ficha, eu estou lá em BH. Então,
ainda tá descompensado Tá com a isso. vida desses dois estados. Tá um pouquinho descompensado isso, mas a gente vai fixar a residência em breve, né? Apesar que a gente tem os filhos todos morando em São Paulo e o Flávio agora trabalha em BH, né? Mas ele é de BH? Seu esposo? Não, ele é do Rio, na verdade. Ah, ele é do Rio? Ele Aí nasceu vocês no conheceram Rio, em São em Paulo? São Paulo, e hoje ele foi convidado a trabalhar numa empresa de Belo Horizonte. Então a gente está nessa transição aí. Então você casou de novo Sim. com o Flávio. Flávio. Que Tem legal. 3 anos que nós somos casados. 3 anos que estão juntos. Recém-casado. A lua de mel vive viajando. A lua de mel vive viajando mesmo. É por isso que ela tá bonita assim, né? É. Ela tá vivendo um amor. Mas vamos lá. Antes da gente encerrar esse nosso bate-papo, tem alguma experiência que você pensou assim, poxa, eu não quero ir embora sem contar essa experiência? Ou algo que você quer deixar como ensinamento para nós, para quem está assistindo, para os jovens que já fizeram a missão, ou aqueles que ainda vão para a missão? Pode ser uma experiência, pode ser qualquer coisa. A gente entregava sempre esse caderninho e tinha uma folha no caderninho que era a folha dos conselhos da Sister, né? Então, eu gostaria de relembrar só alguns deles, que eu acho que vale a pena, né? Então, sejam amigos, sempre, porque o melhor seria se você tivesse seu filho casando com a filha de um amigo seu. Então, nada melhor que isso. Então, sejam amigos. E outra falava para eles que eram, antes de casar, abram bem os olhos, né? Depois que casar, fecha, né? Porque aí vai começar a encontrar defeito, é melhor fechar o olho. Então, abram bem os olhos para encontrar alguém e depois casou, né? Ou seja, casou, releva as diferenças, releva, né, esse tipo de situação. Viu, vá Ana sempre Paula? ao templo. Fica para minha esposa, Ana Paula. Ela fechou os olhos. Coitada. Vá sempre ao templo, né? Vá sempre ao templo e para ficar firme na igreja. Esses são alguns conselhos que eu dava para eles antes deles dizerem tchau para mim e ir embora para a vida fora aí. Mas espero que São todos conselhos eles, que valem para a vida inteira, né? sim, Em todas as áreas. de qualquer maneira, né? Mas é isso. Ah, show, cara. Eu amei teus conselhos. Tô pensando se eu tô seguindo alguns deles aqui. Não estive na missão com vocês, mas eu tô seguindo algum desses conselhos. Eu estou em missão agora, né? Porque a minha missão Está é o em meu missão. casamento. E as minhas tem mais filhas. 2 missões. 2 missõezinhas. Mas esse de ser amigos é muito legal. Porque eu tenho os amigos da missão e amigos mesmo, sabe? São rapazes que eu gosto de compartilhar as minhas vitórias da minha vida, sabe? Quando eu tenho um filho, quando eu mudo de emprego, quando eu ganho um chamado novo, eu fico ansioso para contar para eles, para perguntar a opinião deles e tal. Alguns deles não estão mais na igreja, Sim. estão afastados. Mas não se perde o carinho. Não, cara, são meus amigos. Tem uns que eu falo quase que diariamente, não é mais membro da igreja, tá afastadão, mas eu falo com ele quase que diariamente, que ele é meu amigo, independente de estar firme ou não na igreja. Isso é muito bom, sabe? Porque quando eu falo que o poder da missão, um dos poderes da missão é esse, é a grande amizade que a gente deixa, que a gente faz, né, durante a missão inteira, que a gente faz. Eu, por exemplo, depois de 10, um pouquinho mais de 10 anos que eu voltei da missão, eu fui trabalhar com um companheiro meu, um amigo de missão. Ele me convidou para trabalhar Até com no ele. network funciona. Exatamente! Mas Até no network funciona. Então isso é maravilhoso, assim, o poder da missão. Isso é muito bom. E aí, Pauline, para não chamar de marvada. Mais pode me alguma chamar de pergunta marvada, para não nossa tem problema. convidada? Mas deixa eu explicar o marvada. É que meu pai fala muito marvada, chama todo mundo de marvado. Aí eu peguei o marvada dele e por isso que eles me chamam de marvada. Mas pra mim foi um prazer hoje, porque como eu te falei, né, meu marido ele tem um carinho muito grande, muito, muito grande por você e pelo presidente também, independente dele estar em outro plano neste momento. A gente sente esse amor, né? E então é um prazer pra mim. Nossa, eu tô desde ontem nervosa, porque eu não sou eu que entrevisto, né? É o David. Mas o David teve que trabalhar e aí eu fiquei nervosa. Nossa, tô nervosa porque é a
a esposa de um presidente de missão, tô nervosa porque é a Sandra, que é a esposa do meu marido, porque é a minha primeira vez, então minha barriga assim tava doendo até. Mas é um prazer, nossa, eu senti o Espírito muito forte, eu tenho certeza que o Senhor, ele revela tudo que a gente precisa ouvir. Até numa conversa, às vezes, descontraída, o Senhor tá conversando com a gente. Então abram seus corações, que o Senhor pode conversar com vocês também. Muito obrigada por aceitar neste dia de calor tão difícil, mas é um prazer. Muito Sou obrigada. grata pelo convite, grata por esse momento, vocês fizeram relembrar coisas tão boas e muito obrigada, né? Humildemente aqui eu agradeço vocês dois. Nossa, nós somos imensamente gratos mesmo. Nos perdoem, eu sei que tem muito mais perguntas que você que está assistindo a gente poderia ter feito para Sister. Deixa aqui nos comentários Isso. perguntas para a Sister Sim, eu respondo, Sandra. prometo que eu respondo. Ela vai responder todos. Eu tenho certeza agora que os seus missionários devem estar bem brabo comigo. Por que não perguntou aquilo? Por que não perguntou isso? Por que não perguntou aquilo outro e tal? Mas fica aí então a caixinha aqui de perguntas. Quem sabe vem a parte 2 ano que vem, na segunda temporada da Zion. Uau! Olha! Olha o spoiler aí. Gente, se você chegou até aqui, deixa o seu like aí, compartilha com todo mundo. Tem muitos ensinamentos legais aqui nessa conversa hoje. Manda a sua história para nós que a gente quer contar no nosso quadro Senta Aqui Lá Vem História. O e-mail vai estar aqui na tela, o editor vai colocar pra gente. Vai lá no nosso Instagram. Tá bombando o Instagram, né, cara? Rapaz! Tá bombando. A gente teve Coisa um vídeo boa. que viralizou, hein? Batendo 100 mil views. Uau, 100 mil, cara. Não Isso sei se muita é bom. coisa, cara. Eu tenho bastante haters. Vai lá no nosso Instagram, @zion.cast, vai descobrir que vídeo que é esse, que está bombando lá e muito mais. Mais uma vez, muito obrigado, né? E é isso, gente. Acho que é isso aí. Sem roteiro, a gente... Grande abraço para vocês. Tchau. Muito obrigada. Obrigada, Sister. Você deve estar derretendo, porque eu tô.